Outubro de 1947. Uma noite fria e silenciosa em Douglas County, Oregon. A neblina descia lenta sobre as plantações, cobrindo as cercas de arame farpado como um véu denso. Era quase meia-noite quando Richard Hall, um fazendeiro local, decidiu pegar seu velho Ford e dirigir até o armazém da cidade vizinha. Não havia razão para pressa, nem para medo. A estrada era familiar. Ele a percorria há anos, quase como um ritual. Mas naquela noite, ele não voltou. Pela manhã, o carro foi encontrado à margem da estrada. O motor ainda morno, os faróis acesos e a porta do motorista completamente aberta. Não havia sinais de luta, nenhuma marca de pneu, nenhum objeto fora do lugar. Apenas ausência, um vazio absoluto. Era como se ele tivesse sido apagado da realidade. Os primeiros policiais no local notaram algo estranho. Pegadas na beira do asfalto. Elas iam até um ponto e simplesmente paravam, como se Richard tivesse caminhado e desaparecido no ar. Investigadores tentaram dar explicações. Talvez ele tenha entrado no mato, talvez tenha sido levado por alguém. Mas o solo estava intacto. Nenhum sinal de passagem além daquelas pegadas. À noite, moradores próximos relataram ter visto luzes pairando sobre as fazendas. Luzes verdes, pulsantes, que pareciam vibrar, como se estivessem vivas. Alguns disseram ter ouvido um zumbido, baixo e constante. Outros juram que os relógios pararam por minutos, mas nada foi oficialmente documentado. As buscas se estenderam por uma semana. Cães farejadores, helicópteros, voluntários. Nada. Foi quando alguns moradores notaram algo incomum. Veículos militares não identificados começaram a circular nas trilhas próximas. Homens armados montaram barreiras improvisadas. E uma cerca temporária foi erguida no limite de uma floresta, onde, segundo alguns, uma marca circular havia surgido no solo. O exército negou qualquer operação no local, mas registros extraoficiais mostram que, na mesma data, satélites captaram uma leve distorção eletromagnética na área. Richard Hall virou estatística, um nome em um arquivo marcado como desaparecimento não resolvido. E assim, o caso caiu no esquecimento, pelo menos por 30 anos. Março de 1978, 3 décadas após o desaparecimento. Na mesma estrada onde tudo havia começado, um caminhoneiro parou ao ver uma figura andando lentamente pelo acostamento. O homem vestia roupas desbotadas dos anos 40. Estava descalço e com um corte seco na testa, ainda levemente inflamado. Quando abordado pela polícia, parecia desorientado. A voz fraca, os olhos vazios. Richard Hall. Foi tudo o que disse. As impressões digitais confirmaram. Era ele, mesma idade, mesmo rosto. Nenhum sinal de envelhecimento. O impossível havia acontecido. Um homem havia desaparecido em 1947 e reaparecido em 1978, intacto, como se o tempo não tivesse passado para ele. E isso era apenas o começo. Richard foi conduzido a uma instalação militar. O local exato nunca foi revelado. Durante os interrogatórios, seus relatos eram fragmentados, quase como sonhos entrecortados. Disse que, naquela noite, uma luz forte surgiu sobre o carro. Um zumbido invadiu sua mente. E então o vazio. Descreveu um lugar onde não havia céu nem chão. Um espaço sem tempo, onde seres observavam e tocavam, mas não falavam.
Eram altos, magros, olhos profundos, pretos como carvão. Comunicavam-se diretamente em sua mente, como pensamentos que não eram dele. Contou que sentia que era parte de algo, um experimento, que seu corpo era analisado, mas sem dor, sem som, e que depois de muito tempo, ou nenhum tempo, simplesmente acordou novamente, na estrada. O caso explodiu na imprensa local e logo foi abafado. Richard desapareceu novamente poucos dias depois, desta vez de dentro de uma instalação militar vigiada 24 horas. Os registros foram apagados. Nenhum relatório, nenhuma testemunha. Mas vazamentos anônimos começaram a surgir. Um ex-oficial da base relatou, anos depois, que Richard estava sendo observado por cientistas ligados a um programa chamado Projeto Lumen. Documentos não confirmados indicam que outros casos similares ocorreram nos anos 50. Mas todos foram ocultados sob a justificativa de experimentos psicológicos. A história de Richard Hall foi enterrada. Durante o curto tempo em que esteve consciente, Richard desenhou figuras em um papel. Seres altos, com braços longos demais, sem boca, sem expressão. Os desenhos foram arquivados como alucinatórios, mas especialistas em fenômenos ufológicos notaram semelhanças com relatos na América do Sul e até na Rússia. Alguns acreditam que ele teve contato com o que chamam de observadores dimensionais, entidades que não estão presas ao tempo, nem à nossa realidade. Outros acham que tudo foi uma farsa militar. A última vez que alguém viu Richard Hall foi em 24 de março de 1978. Um guarda relatou tê-lo visto em sua cela, horas antes do jantar, mas quando foram chamá-lo, ele havia desaparecido. A câmera havia parado de gravar por exatamente 11 segundos. Nenhum sinal de fuga, nenhuma falha de segurança. Foi como se ele tivesse sido recolhido. Desde então, nada mais foi ouvido. Nenhuma pista, nenhum som. E, novamente, ele foi apagado do mundo. O que aconteceu com Richard Hall? Seria ele vítima de uma abdução alienígena? Ou parte de um experimento silencioso conduzido por mãos humanas? Por que voltou e por que foi levado de novo? Talvez ele tenha cruzado uma fronteira invisível entre o nosso mundo e algo além. Algo que observa, espera e escolhe quando levar. O caso nunca foi encerrado oficialmente e hoje vive apenas nos arquivos ocultos, nas memórias apagadas e no silêncio absoluto da estrada onde tudo começou. Se Richard foi realmente levado naquela noite, o que exatamente ele viu no lugar onde o tempo não existe? Foi o primeiro a desaparecer dessa forma? Ou apenas o único que voltou? Existem estradas que nunca terminam, trilhas no meio da floresta que desaparecem no nada, arquivos ocultos, escondidos por décadas, onde nomes como o dele foram enterrados sob sigilos e carimbos vermelhos. Quantos casos semelhantes jamais vieram à tona? Quantos rostos, quantas vozes foram apagadas do mundo como se nunca tivessem existido? E mais importante, será que isso continua acontecendo? Talvez bem mais perto do que imaginamos. O que você acha que aconteceu com Richard Hall? Teria ele cruzado uma fronteira entre dimensões?
Ou foi apenas uma peça de um experimento que jamais deveria ter acontecido? Já ouviu relatos semelhantes? Conhece outra história assim? Escreva nos comentários. Sua teoria pode ser a chave para ligar pontos esquecidos, porque às vezes não é preciso desaparecer fisicamente. Basta que alguém decida que você nunca existiu. E enquanto o silêncio da estrada ainda ecoar à noite, talvez Richard Hall esteja por aí, esperando, assistindo.